vídeo de hoje, a super Carol Larson, contadora especializada aqui nos Estados Unidos, vai dar uma dica incrível pra gente. A pergunta é a seguinte, Carol: qual é a melhor forma de proteger o patrimônio aqui nos Estados Unidos? Você topa? Claro que sim. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now. Hit it, boys. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one, I'm the lady that will bring it down. Então conta pra mim, Carol. A gente vai ter que dividir pro residente e pro estrangeiro. Sempre, a gente tem quer que falar falar de- dos dois separados, são estruturas e estratégias diferentes. E a gente quer falar assim, a gente quer dar uma dica pra quem tá em casa, né? Seja que mora aqui ou tá lá no Brasil, qual a melhor forma de proteger o patrimônio? O que você pode dizer com Vamos toda lá. a sua experiência? Vamos começar pelos não residentes, que como eu disse uma vez para você, me preocupa muito, porque nós residentes, nós temos uma taxa de isenção muito maior. Então, o não residente, se ele vier a falecer tendo bem imóvel, aplicação financeira, barcos, jet ski, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da pessoa, no momento do falecimento, só é transferido para os herdeiros se não tiver um planejamento sucessório, o que é muito comum não ter, após o que a gente chama no Brasil de abrir o inventário, e aqui chama-se probate. Durante o processo de probate, existe uma validação de todo aquele patrimônio, e aí quando você soma os valores de mercado, não é o valor de custo de aquisição, não é o valor que você pagou na casa quando você comprou, é o valor no dia do falecimento da pessoa. Uau. Então, o valor do carro no dia, o valor do imóvel no dia, o valor da aplicação financeira no dia. E esse valor, ele é superior a $60 mil só, tá? Todos. Automaticamente você passa para um outro processo, que é o processo de state tax, o state com E, que é o imposto de pagamento, como se fosse TCMB no Brasil, para ficar mais simples, Tá bom. tá? Então, somente após o pagamento desse imposto de 40%, É de até 40%, é até né? 40%, mas ele sobe, para você ter uma ideia. 70 mil, você tem 70 mil de patrimônio, 60 mil está isento, tá? E 10 mil vai ser tributado, você vai Ok. pegar 18. Tudo que passar de 120 mil, acho, esse ano, porque todo ano tem uma tabela, já é 40. Então, por isso que a gente sempre fala 40. 40, entendi. Porque é muito pouco e as casas, a progressão, ela vai muito rápido de cada faixa. Então, tem que pagar 40%. Então, você imagina, você tem o custo do inventário, que é o probate, que não é uma coisa barata. No Brasil não é barato, aqui também não é barato, ainda Exato. mais porque aqui é em dólar. Então, você tem o custo do imposto. Normalmente, quando a família passa por um processo de inventário, nesse modelo, deixando vários bens e com patrimônio acima de 60 mil, vai demorar pelo menos um ano para conseguir resolver tudo isso. Uau. E gastando, né? E gastando, Uau. Então, por isso que a proteção contra a sucessão, às vezes, ela não vou dizer mais importante, mas eu acho que ela tem que vir na frente da fiscal. Entendi. Porque o prejuízo é muito grande. Você não trabalhou uma vida para deixar 50% para o governo americano. Mas aí tem jeito da gente fazer essa proteção patrimonial. Tem um caminho tem aí. jeito super eficiente, Ok. tá? De proteger um não residente contra a sucessão, dependendo da estrutura que a gente cria. Entendi. Então, por exemplo, isso é muito comum no Brasil também. Eu acho que até para as pessoas que estão assistindo, que se forem brasileiros, residentes lá, hoje se fala muito das holdings no Brasil, né? Muito. Então, muito. quer dizer, basicamente o que a gente abre é uma empresa, uma LLC que a gente chama lá de holding, tá? E como sócio dessa LLC, a gente tem que colocar mais uma camada de proteção. E essa camada de proteção tem que vir através de uma empresa que não seja nos Estados Unidos. Porque empresas nos Estados Unidos, residentes dos Estados Unidos, pessoas físicas, e não residentes, pessoas físicas, estão sujeitos à sucessão. Empresas estrangeiras não estão sujeitas à intenção. A sucessão. Então, você tem que fazer aquela estrutura de LLC tradicional que você já conhece, e ao invés de colocar os sócios, pessoas físicas, você coloca uma empresa estrangeira. Então, pode ser, inclusive, uma empresa brasileira, uma empresa que a gente, o brasileiro, quando escuta esse nome, fica assustado, uma offshore, que hoje é muito seguro, muito transparente, especialmente aqui nos Estados Unidos, porque você criou uma barreira
E o mais importante de tudo, quando você coloca, especialmente, por exemplo, uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas ou Bahamas, essas empresas, diferente do Brasil, elas não têm ações. Uma ação para você, uma para mim, uma para o meu filho, uma para o meu marido. É uma ação com o nome de todos. Então, quer dizer, quando um ou outro vier a falecer, não tem o que ser transferido. Então, o processo de retirada dessa pessoa que faleceu é somente mandar a certidão de óbito para essa jurisdição e falar, essa pessoa não faz mais parte da sociedade. Uau. Então, você evita a cessão em 100%. Uau, que maravilha! Então, existe um caminho. Existe um caminho, tem muita gente que tenta não ir por esse caminho. Então, começam a se criar estruturas mirabolantes, né? Usando estruturas aqui dos Estados Unidos mesmo. Só que não funciona. Porque a lei ela é bem clara. Tanto empresas criadas nos Estados Unidos, ou seja, domésticas, pessoas físicas, residentes e não residentes, pessoas físicas estão sujeitas à cessão. Então, realmente, você precisa criar uma blindagem vindo de outro país. Entendi. E na parte fiscal? Você quer falar a parte fiscal, já que a gente está falando do estrangeiro, né? O não residente. Eu acho legal a gente falar do residente de sucessão. E depois a gente faz a parte fiscal, bom, só porque existe muita confusão, principalmente quando o profissional é americano. Então, como eu disse, entendi. o profissional americano, um contador americano, um CPA americano, um advogado americano, dependendo da área de atuação, ele é obrigado a saber direito internacional. Então, ele deveria ter essa resposta. Mas eu já fiz consultoria para vários advogados americanos, de contadores, que falaram, como assim? Meu cliente chegou aqui e falou que se meu patrimônio for acima de 60 mil, ele vai ter que pagar imposto. Porque ele conhece a legislação pro lado do residente, que a gente vai falar agora. Então, para que não se confunda e fique bem claro, para não residentes 60 mil, para nós que somos residente fiscal, a nossa isenção ela é de quase 14 milhões de dólares. Então, quer dizer, o americano tem que ter um patrimônio muito grande para estar sujeito à exceção. Mas existe. Então, tem muita gente hoje que tem um patrimônio alto. Tem uma casa, 500 mil dólares, o residente. A gente está falando de quem mora aqui. Sim. Né? E tem uma casa de 1 milhão, não necessariamente ele tem que fazer nada. Ele não tem que pagar, isso é uma confusão que todo mundo faz. Quando você fala para o cliente, não tem ITCMD, que é o imposto de sucessão, o cliente automaticamente entende que não tem inventário. Uma coisa é separada da outra. Então, voltando, o primeiro processo é abrir o inventário, que é o probate. Pro daqui também. Que aqui chama, no Brasil, inventário, que é o probate. Tá bom. Você abre o inventário. Quando você abre o inventário, você faz a listagem dos bens, a gente já sabe o valor que essa família tem. Então, falando de um residente, para comparar com outro exemplo. Eu vou lá e listo meu marido faleceu, vou lá e listo todos os bens dele. Não passou de 12 milhões, não tem imposto. Só que eu tenho que entrar com o inventário, porque não vai transferir automaticamente para você ou para os seus herdeiros, a não ser que tenha um processo sucessório por trás. Então, não é automático. Não é automático, você não tem que pagar, mas tem que abrir inventário, tem que passar por corte. E o probate os bens vão ficar bloqueados. Também? O probate, normalmente, hoje, o advogado cobra pelo valor do patrimônio, de 4% a 5% do valor do patrimônio. Entendi. Então, se é uma pessoa que não tem 14 milhões, vamos dizer, tem 3, 4 milhões, é caro. O valor é alto. Uau! Então, aí, quando a gente descobre que não passou do valor, temos que abrir o inventário. Se a pessoa existem N formas para o residente, mas a mais comum é o que a gente chama de uma revocable trust ou uma irrevocable trust. Tá? Para aqueles que têm menos de 12 milhões, a Revocable Trust, que é uma estrutura de trust super simples, resolve. Para aqueles que têm mais, a gente tem que partir para uma Irrevocable Trust. Ou seja, para aqueles que não sabem ou nunca escutaram falar o que é uma trust, a trust é um instrumento jurídico, no caso da Revocable, ela não chega a ser uma empresa, usado especialmente para sucessão. Ela é mais forte que um testamento. Uau. Porque o testamento ele tem algumas cláusulas, mas ele não tem tanto detalhamento e não tem tanta força jurídica como uma trust. Então a pessoa, quando ela cria a sua trust, ela já coloca, olha, se eu morrer aos 70 anos, eu quero que tudo vá para os meus filhos, nem passe pela minha mulher. Se eu morrer aos 50, eu quero que vá para minha mulher primeiro, aí depois ela distribui para os herdeiros. E você consegue determinar os mínimos detalhes do que você quer que aconteça com a sua herança. Sério? E não precisa passar pelo inventário. Então você imagina, não tem aquele problema de corte, não tem problema de justiça, não tem problema de advogado. Não tem problema de ficar demorando anos. Não tem problema de bloquear tudo, exatamente. Então não é o planejamento, o sucessório não é só para quem tem muito patrimônio. Ele é para todo mundo. Uau, e não precisa ser um planejamento extremamente robusto e custoso. Às vezes um simples, por exemplo, para um residente fiscal que nem a gente,
Um testamento, se ele tem a casa que ele mora, ele tem mais alguma coisa, vamos dizer assim, uma família tradicional de classe média, ele faz um testamento, ele não precisa para uma trust. Normalmente a gente vai para trust quando o patrimônio começa a aumentar. Mas, Na assim, faixa de quanto que você acha que é ideal e necessário? Depende muito da família, né? Porque tem famílias que consideram, nossa, se eu perder $100.000 é tudo que nós temos. Exato. E tem famílias que falam, mas se eu perder $500.000, tá tudo bem. Então, Deus é não é. muito do cliente, é muito personalizado. Então, Entendi. o cliente que tem que demonstrar pra gente qual é a preocupação dele para que a gente consiga fazer esse planejamento sucessório de forma personalizada. Entendi. Maravilha, gente. Incrível. E aí, então, a gente falou dessa parte de sucessão para quem está no estrangeiro, né, que não é residente, para o residente. E agora essa parte fiscal. A diferença da forma de tributação, quando a gente entra na parte fiscal. Praticamente, um residente e um não residente, eles não têm diferença de alíquotas. O que muda, se você, Denise, que não é residente, e eu, Carol, vou apresentar minha declaração, eu tenho uma dedução automática no meu imposto, pessoa física, quando eu faço a declaração. Então, se eu ganhar, por exemplo, até 27.700 por ano, eu estou isenta desde que eu seja uma empregada de uma empresa. Ou seja, eu tenho um W2, que no Brasil seria muito semelhante a um Prolabore. Ok. Então, eu já paguei contribuição social, eu já tive imposto retido na fonte, ganhei até 27.700, eu estou isenta. Ok. Para o não residente, não existe isenção. Então, qualquer $10, $100, $200 que o não residente venha a oferir em solo americano e que seja uma receita tributável, ele tem que apresentar a declaração, então vai pagar sobre o valor integral. Entendi. Então, a maior diferença é essa. Em partes fiscais também, o não residente, ele às vezes consegue ter uns benefícios que a gente não consegue. Porque, por exemplo, o não residente que tem um imóvel, dono de uma empresa, ele pode vir de férias ou ele pode vir para resolver algum problema da casa dele. Então, essa viagem não seria uma viagem somente de lazer, ela seria negócio e lazer. Então, quando a gente consegue comprovar que é negócio e lazer, a gente, inclusive, pode deduzir gastos no imposto do não residente de passagem aérea, de aluguel de carro, de estadia. Mas, deixando bem claro, tem que estar associado com uma viagem de negócio, porque é muito comum as pessoas falarem, mas eu fui para os Estados Unidos 3 vezes, mas você veio de férias. Exato. Né? Você não veio para resolver um problema da sua casa ou da sua empresa. Entendi. Então, aí nesse caso, não se pode deduzir. Então, em termos de alíquotas, praticamente a mesma coisa. Ok. Agora, a dedução é o que impacta bastante para o lado do não residente, que, por outro lado, também tem alguns outros benefícios. É verdade. Gente, que maravilha aprender Né? isso. Sabe, cada vez que a gente está conversando, vai passando uma coisa, eu vou fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem A gente vai lembrando, né? A gente vai falando assim, putz, eu quero me proteger, quero fazer uma trust, quero deixar pronto, né? Especialmente para Exato. aqueles que têm filhos, né? Exato. Então, exato. eu acho que para todos os pais e mães deveriam pensar, nem que não seja uma trust, como a gente está falando, um testamento. Entendi. Um testamento. Mas aí o testamento, você tem algum advogado que você trabalha junto que a pessoa pode fazer? Temos. Então, toda essa parte de testamento, de trust, são feitos por uma equipe parceira que nós temos, né? Entendi. Nós montamos o planejamento, desenhamos a estrutura, como que vai ser, quantas empresas, que tipo de estrutura vai ser usada. E aí, a criação da trust, a elaboração de um testamento, ela é feita por um advogado licenciado nos Estados Unidos, porque essa coisa de pegar o modelo da trust do amigo ou do Não testamento, funciona. copiar e colar e falar, vou mudar só essa linha, você pode invalidar o documento inteiro. Exato. Então, o documento jurídico não se brinca. E é uma verdade. coisa, como eu trabalho numa linha assim muito tênue, muito próximo, exatamente, de eu não posso passar para a esfera jurídica, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o próprio cliente acaba falando, não, mas você é minha advogada. Não, a Carol não é advogada nos Estados Unidos. A Carol é contadora. especialista na parte de planejamento e o que a Receita Americana me permite fazer é organizar esse processo. Para executar uma trust ou um testamento, com certeza você precisa de um advogado. Mas vocês têm aqui uma empresa parceira para indicar. Tudo o que nós não podemos fazer aqui, que o brasileiro residente ou não residente, ou uma empresa precisa, nós temos parceiros e a gente sempre valida os nossos parceiros. Entendi. E você que está há muitos anos no mercado, você sabe como é difícil. Às vezes você verdade. indicar uma pessoa Nossa. e essa pessoa não desenvolve como esperado, a primeira pessoa que a pessoa liga é para você. É verdade. Poxa, você me indicou essa pessoa, aconteceu isso. Então, Não, isso é muito sério. muitos anos de mercado para a gente encontrar as pessoas certas e a gente achar esses parceiros. É verdade. Não, achei incrível esse vídeo. Gente, sério, eu acho que é um dos vídeos que todo mundo tem que assistir.
né? Porque Eu acho, muda muito. Independente se tem ou não tem bem nos Estados Unidos, porque é o mesmo conceito, vale para o Brasil. É verdade. E as pessoas Vale no pro Brasil... Brasil. Sabia que meus avós, quando faleceram, o inventário do meu avô levou mais de 10 anos e da minha avó também? Ou seja, Do meu avô demorou 20 também. anos, gente. Aí a casa, que era, sei lá, 2 milhões, Acabou, foi vendida por 300. Porque Acabou a tava casa, velha, acabada, as contas ninguém ficam cuidou. bloqueadas, a família não tem dinheiro pra nada. Tipo, nossa, aí não, de verdade, não foi 300, mas eu acho que vendeu, tipo, 500 mil, uma casa que era assim, muito mais. Por quê? Levou tanto tempo que a casa ficou velha. E não podia mexer, e não podia vender antes, porque eles tinham algumas complicações. Então, assim, é muito complicado a pessoa não deixar a vida resolvida, né? Eu acho, assim, pelo menos uma coisa positiva, a nova geração, ela tem pensado muito mais do que uma geração antes da gente. Eu acho que a nossa geração, vamos dizer, dos finais dos 70, começo dos 80, já vimos os nossos avós passarem. Exato. Estamos vendo os nossos pais passarem. Então, os seus filhos, eles já crescerão, ainda mais com acesso à informação que eles têm, muito mais preparados para isso do que verdade. nós mesmos fomos criadas. Não, e a gente tá justamente nessa fase de o que eu preciso fazer. Exato. Né, para deixar tudo certo. O que eu Exato. preciso fazer na hora de aposentar, o que eu preciso Exato. fazer na hora de um seguro, na parte de sucessão, a gente já tá nessa fase, né? Que a parte de aposentadoria também, às vezes eu tenho vontade de chorar junto com o cliente, eu já te contei isso, né? Às vezes o cliente chega aqui com 62 anos, que é a idade mínima para se aposentar, e fala, dá uma olhada aí quanto eu vou receber de aposentadoria. Só que a pessoa nunca teve contribuição social. Não quer dizer que você está pagando imposto de renda que você tem a aposentadoria. A aposentadoria você só tem se você está pagando contribuição social. E a mesma coisa no Brasil. Então, todos os países do mundo, eles só pagam aposentadoria se tiver contribuição. E muita gente paga imposto federal, que é obrigatório, e não faz a contribuição social. Aí, na hora que Não vai consegue ver, se não tem aposentar. nada. Ai, meu Deus do céu. Por isso que aqui a gente vê tantos Os velhinhos velhinhos, trabalhando. ninguém entende, fala, gente, porque essa pessoa com tanta idade está aqui trabalhando, empacotando com coisa no supermercado, ou trabalhando na Disney, porque não pode parar de trabalhar, gente, porque infelizmente no tempo que teve para se preparar, ou por falta de instrução, ou por qualquer outro motivo, não fez. É verdade. Né? E o preço é alto, né? Por isso que a gente está aqui tentando passar essa mensagem para vocês, né? Esses valores, né? Exato. Isso a gente está transmitindo conhecimento. Carol, E né? é para todo mundo, né? Verdade, É para verdade. todo mundo. Que incrível, muito obrigada. Obrigada. Obrigada de verdade por dividir com a gente o seu conhecimento. É uma Obrigada. honra ter você aqui. Sempre à disposição, especialmente para você. Ai, que bom. Gente, esse vídeo é incrível. Manda para os seus amigos, manda para quem você conhece que tem uma casa, ou quer comprar uma casa, ou quer investir. Claro. Porque, gente, você pode ajudar uma pessoa. E na próxima semana tem mais vídeo aqui no canal. Até mais!